O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Eu quero tecer comentários a respeito dos rumos incertos, não garantidos, da economia no governo Bolsonaro. E só fazendo um retrospecto, o Bolsonaro é um militar que tem um projeto de moralização do país, uma ideia de direita para combater toda a implantação esquerdista que foi feita no Brasil, na cabeça das crianças, na formação de professores, no controle das universidades. Este é o projeto principal do Bolsonaro e ele tem isso na cabeça. Só que não conseguiria vencer uma eleição só com isso. Não é muita gente no Brasil que apoia isso e ele não teria muito voto. Ele teve que se aliar a vários segmentos da sociedade para ser eleito. Um deles é o militarismo, e isso ele faz de coração porque ele sabe o que está fazendo. Então, ele tem o apoio esmagador de todo o meio militar. Então, ele tem que fazer concessões aos militares também. Para ser eleito, ele teve que contar com voto evangélico, em peso, em esmagadora maioria. Mas ele teve que rezar a agenda evangélica também, que nem sempre é muito pura e muito maravilhosa, não. Mas ele resolveu apoiar a agenda evangélica. Ele teve que ter uma postura econômica, uma posição. E economia não é muito o forte dele. Bolsonaro é mais nacionalista. A liberação da economia é internacionalista, é diferente. E o Bolsonaro, de natureza, quer o Brasil para os brasileiros. A economia não. É internacionalizar. O liberalismo trabalha nessa direção. Mas se ele não fizesse isso, não teria apoio do mercado internacional e dos grandes bancos e grandes órgãos que detêm dinheiro no mundo. E o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que já foi apontado ainda na fase das eleições, na candidatura, é o fiel dessa balança para angariar o apoio desses abutres internacionais que são os donos do dinheiro no mundo. E eles estão, de certa forma, dando um voto de confiança para o Bolsonaro por causa do Paulo Guedes. E assim eu quero mostrar o seguinte: o Bolsonaro está tentando consolidar o poder no país. Ele criou um partido, aproveitou um partido pequeno que cresceu muito com ele, mas desajustado. O partido dele, o PSL, não é um partido ajustado, não é um partido unido, não é um partido, é uma frente. Então isso tudo é difícil para ele. E a economia, por enquanto, ele tem que engolir a seco, ele sabe o que está fazendo e ele não concorda com muita coisa, mas tem que engolir. E eu vou citar, então, um aspecto desses rumos da economia. É a privatização. O seu Paulo Guedes quer vender tudo o que é do governo estatal para iniciativa privada. Para iniciativa privada gerir toda a economia do Brasil. Ele quer retirar o governo da economia. De fato, no regime do PT, o governo foi o grande corruptor e a fonte da corrupção. Se o governo estava no controle da economia, a economia foi toda corrompida. Hoje o país é endividado ao extremo em uma situação que não tem jeito, não tem mais solução. Mas então alguém vai dizer, mas
E esse vento de apoio da economia, eu vou explicar. De vez em quando eu tenho os comentários a respeito disso. Não é bom para o Brasil o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma reportagem que o governo, foi essa semana passada, vendeu 30% das ações da BR Distribuidora. A BR Distribuidora tem perto de 8 mil postos de combustíveis no Brasil. Ainda eu acho que é a maior distribuidora. E a distribuição de petróleo, venda de gasolina, de álcool nos postos, isso é o filé mignon da indústria do petróleo, é o que rende mais. São quase 8 mil postos de gasolina, são 8 mil propriedades lucrativas, nenhuma dá prejuízo. O lucro do petróleo é na bomba, é na venda da gasolina para o freguês. A Petrobras está vendendo também, por ordem do seu Paulo Guedes, ministro da Economia, 8 das 13 refinarias. Isso está bem, refinaria só dá prejuízo. Então seria bom que vendesse mesmo as refinarias e pudesse, aí sim, investir mais em produção de petróleo, que também dá lucro. A produção pode não dar. No caso do seu Eike Batista, ele faliu a empresa dele. É risco. Perfura, pode achar petróleo, pode não achar. Claro que a pessoa já vai com indicação, não vai perfurar na minha casa, não vai perfurar no meio da cidade. Tem que perfurar onde tem indicação de que haja petróleo. Mesmo assim, pode ser bem sucedido, pode não ser. Pode achar petróleo ou não achar. Mas, na média, uma grande empresa consegue muito lucro na produção do petróleo. O outro lucro é na distribuição. E essa privatização me faz lembrar o que havia na época de Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente da República. Ele diz, de modo geral, na média, as empresas estatais dão prejuízo. Então vamos vender as que dão lucro. Foi assim. Venderam a preço de banana todas as telefônicas, a Vale do Rio Doce, CSN, todas as empresas boas foram vendidas a preço de banana. A Vale do Rio Doce se pagou com 1 ano de lucro. No primeiro ano já estava paga a Vale do Rio Doce, ou seja, deu a Vale do Rio Doce para a iniciativa privada. Era uma empresa altamente lucrativa do governo e deu. Para mim, foi uma privatização corrupta. Aquilo foi negócio entre amigos. E parece que a história está voltando agora. Então, eu vou explicar. O governo vendeu, a Petrobras vendeu 30% das ações da BR e perdeu o controle acionário. O que é o controle acionário? Quem detém 50% das ações e mais uma ação só, detém maioria, ele que manda na empresa. O outro que tem 50% menos uma ação, ele fica a reboque. Ele não manda na empresa. Ele tem metade da empresa em valor de dinheiro, mas não manda. Se a administração da empresa der prejuízo, ele leva prejuízo. Se der lucro, ele tem lucro, mas ele não manda. O que se sabe é que quem manda vale muito mais. E a Petrobras deu o controle acionário de graça. Vendeu as ações pelo preço de mercado, na Bolsa de Valores, e deu o controle acionário sem receber nada em troca. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é de que se a empresa for privatizada, então ela vai dar mais lucro. Quem são os outros que estão aí comprando ações? É Shell, Ipiranga, principais concorrentes e outros que, porventura, possam entrar aí. Eles vêm aqui para tirar lucro, não para o Brasil, para eles. A grande diferença é que o lucro da BR Distribuidora é do país, é do Brasil. O lucro
que a Shell, Ipiranga e outras empresas de petróleo vão ter agora na BR é para eles. E não é nem necessariamente o dinheiro que vai ficar no Brasil. Ou seja, o governo deu de graça o controle acionário, vendeu as ações pelo preço de mercado, isso é normal, qualquer um compra pelo preço de mercado, e deu de graça o controle acionário. Se há corrupção por trás disso, a gente não sabe. Mas eu sei de uma coisa, para o Brasil, isso não é bom. Mas é só um dentre muitos outros aspectos que estão aí ligados a essa economia. Não é só a BR que o governo está praticamente dando e passando para a iniciativa privada. Há muitas outras empresas. Agora, por que isso? Porque o governo está mal das pernas, endividado, então tem que fazer dinheiro. Mas essa é a maneira de fazer dinheiro? Não seria melhor ter mais lucro? Não, mas porque na iniciativa privada a BR vai ser mais eficiente e vai baratear o preço dos combustíveis. Não vai. Na verdade, o preço dos combustíveis é alto por causa dos impostos que o próprio governo coloca ali. O preço da gasolina é caro, do gás de cozinha também é caro, o preço dos derivados de petróleo, esse preço é muito caro por causa dos impostos. Não é por causa de ser governo ou iniciativa privada. Ou seja, passar tudo isso da economia para a iniciativa privada não vai melhorar a situação para o Brasil, não vai ser interessante para o Brasil, mas vai ser uma perda do país. O país vai perder patrimônio e não vai solucionar isto, mas é por aí que os abutres, né, são verdadeiros abutres, os donos do dinheiro no mundo, estão ainda interessados no Brasil. Eles não estão interessados em investir no Brasil, criar novas empresas, gerar empregos, desenvolver o sertão. Esses abutres não estão interessados nisso. Eles estão interessados em comprar empresas que já estão funcionando e muito lucrativas a preço de banana, se possível, que é o que está, pelo jeito, acontecendo. Então, isso é mal para o país. Mas é governo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não pode fazer nada nessa área, porque se ele resolver tirar o Paulo Guedes ou mandar o Paulo Guedes agir de uma forma diferente, no dia seguinte a Bolsa de Valores despenca, os abutres, donos do dinheiro no mundo, começam a desacreditar o Brasil e há uma queda no mercado. O país vai sofrer. Então, o governo Bolsonaro está numa situação dificílima. Se comprometeu com uma coisa que é diminuir o país. O país está sendo diminuído, está sendo vendido por causa da sua dívida. E nós com isto, eu quero dizer uma palavrinha, minha irmã, meu irmão, são dias difíceis. Não pense que quando Shell, Ipiranga e outras empresas de petróleo começarem a comprar Petrobras, como já estão comprando, que isso vai melhorar a vida para nós. Vai apertar a situação para o país mais ainda. E isso não vai aliviar. Reforma da Previdência, reforma tributária que vem aí, isso não vai diminuir os impostos e nem criar mais empregos. Pelo contrário. Quando uma empresa privada pega uma BR distribuidora, ela demite metade dos funcionários porque ela consegue trabalhar só com metade. Você já viu esse filme antes? Quando há uma privatização de uma empresa, imediatamente há um monte de demissões. Ou seja, não vai melhorar a situação do país. Você tem que se apertar, meu irmão, minha irmã. Os dias continuam difíceis e pelo andar da carruagem vão piorar.